Os episódios 4, 5 e 6 trouxeram muitas revelações e emoções à tona. Mas será que eles realmente foram bons? Vou comentar isso com vocês. Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos ao Mixando. O episódio 4 começa mostrando o Isaac e como ele entrou pra WF. Ele era um soldado da Fedra e mostra que a articulação dele pra tentar acabar com a Fedra. E achei assim, algo bem interessante é que ele dá escolha pra um novato. Tá todo mundo ali, mas tem uma pessoa que é um novato. Ele dá escolha, você se junta a mim ou não. Até esse momento, o Isaac é um líder e o pessoal tá gostando dele, por enquanto. A Gina e a Ellie estão fazendo um reconhecimento de campo. E elas vão parar em uma loja de discos. E nisso, a Ellie encontra um violão e começa a cantar a música Take On Me do A-ha, uma música linda, maravilhosa, que eu adoro muito, que fala sobre se conectar com o outro, mesmo que a pessoa tenha medo e incerteza que vai ser algo recíproco ou não. Algo que aconteceu com a Ellie e o Joe, e é algo que está acontecendo com a Ellie e com a Dina. Do meu ver, é isso aí. E a música eu acho que combina muito com a relação que tá tendo entre as duas. Enquanto isso, o Isaac está torturando um Serafita em busca de respostas. E ele percebe que o Serafita não vai falar nada. E é nisso que a gente tem algumas revelações. A gente sabe que muitas pessoas da WS estão indo para os Serafitas, estão mudando de lado. Enquanto isso, nenhum dos Serafitas estão indo para a WLS. Ou seja, temos alguma coisa aí. Eu percebo que algumas pessoas da WLF estão com receio e com um pouco de. Assim, algumas atitudes do Isaac estão deixando as pessoas um pouco apreensivas. É visível isso em um dos guardas que diz que se sente desconfortável quando o Isaac está torturando ali. Aí outro diz, o Isaac sabe o que faz. Mas mesmo assim, a expressão dele é de alguém que não tá gostando daquilo. Temos um momento muito tenso do nosso casal, em que elas estão fugindo, não só dos guardas, dos soldados, mas estão fugindo também dos infectados. É um momento que captou muito bem a tensão que estava acontecendo, seguido do dilema da Gina, se atira ou não na Ellie. A produção e a direção estão de parabéns nesse momento, pra mim, foram impecáveis. A Gina vê que a Ellie foi mordida e ela não acredita naquilo, mas a Ellie a todo momento, não, calma minha filha, não, eu sou imune. A Gina pensa que essa menina ficou biruta da ideia, mas não ficou, é isso mesmo. Amanhece, amanhece não, tá lá de madrugada e a gente percebe que tá tudo certo ocorrendo ali e que ela não é infectada, ela realmente é imune, mas algo que me incomodou desse momento. Tudo bem, aí revelou um segredo, e a gente acha que queria revelar um segredo também, que estava se arrastando desde o começo do episódio, em que ela tava vendo algumas coisas ali, e uma atitude meio estranha ali, ela estava vendo testes de gravidez, porque a Gina está grávida. Mas assim, ela disse, eu tô grávida, e as duas vão logo se agarrar. Gente, isso me incomodou. Não precisava dizer que tava grávida. Se agarrar e pronto, dizer no outro dia, sabe, eu tô grávida, não sei o quê. Só essa coisa que me incomodou assim, mas se segue, elas vão lá pro Rucu Rucu, vão transar, uma transa bem gostosa, ai que delícia. Depois disso, amanhã estão as duas e tem uma conversa. Enquanto isso, elas vêm ao hospital, vêm que estão próximos do hospital e tomam uma decisão. Sim, vou continuar com essa vingança, vamos continuar. E acaba o episódio. O episódio 5 começa sendo dito que foram fechados os setores do hospital porque o fungo, ele meio que teve uma evoluída, talvez, ele começa a soltar esporos e esses esporos também infectam, não só pela mordida, agora também temos esses esporos, algo preocupante. Então, tem que fechar esse setor. Eu pensei que eles explodiram logo, mas é dito, eu acho que é uma parte do episódio que é importante ter esse hospital. Acho que assim, não tem muitos lugares nem muitos suprimentos. Acho que esse seria o local ideal e como não dá pra explodir tudo de uma vez, porque iam perder muitas coisas, muitos suprimentos, um local bom,
as que não fizeram isso. Enquanto isso, a Gina tá armando um plano tático, porque a Gina é o cérebro dali. A Ellie, ela é a ação, a Gina é o cérebro. Cérebro e Pink, tá vendo? Mas, se dá tudo errado, não vai dar as coisas certas, né? Já são descobertas. Estão quase sendo indo de arrasta quando aparece o Deus Ex Machina, Jesse. Jesse aparece pra salvar elas. E elas vão partir pra um campo assim, que não é dos lobos. É o campo dos serafitas. Elas entram naquela mata, e eles não entram. Acho que eles têm um acordo, né? Acho que pode ir também no episódio 4 e dizer que eles tinham um acordo e eles quebraram esse acordo. Deve ter um acordo de que um não entra na área do outro. Eu penso que pode ser isso também, esse tal de acordo, né? E a gente vê que não só os lobos são agressivos, tem essa violência, mas também os serafitas têm aquele ritual maluco. Gente, eu fiquei, que coisa. E, nossa, que coisa, que coisa. E essa também são descobertas pelos serafitas. Então, eu vou atrás delas também. Elas conseguem fugir, despistam lá e combinam de encontrar no teatro. A Eren, ao invés de ir pro teatro, ela vai fazer o quê? Ela vai atrás da vingança dela. Porque a gente vê que ela tá botando a vingança dela acima das outras coisas. Ela quer essa vingança. Aí encontra alguém, aí encontra Nolo. A Nolo tenta fugir, mas não dá certo, pia. Não vai dar nada certo. Sabe por quê? Porque a Ellie tá com fogo nos olhos e ela quer a vingança dela. Então, minha filha, você se lascou nesse momento. E temos a revelação de que a Ellie sabia das coisas que o Joe fez. Gente, e a Nolo diz, ai, porque matou o pai da Abby. Eu não aguento mais falar que é o pai da Abby. A gente já sabe que esse desgraçado, filho da puta, é o pai da Abby. Porra, não aguento mais isso, gente. Já entendemos, já entendemos. Então, tchau, Nora, e fim do episódio. E chegamos ao episódio 6, mais conhecido como episódio para te deixar depressivo. O episódio ele vai girar em torno dos aniversários da Ellie até o momento que teve o ano novo. Praticamente é isso. Ele começa com uma conversa entre o Joe e o Tommy. O Tommy foi comprar drogas, mas, verdade. E o Joe viu e meteu porrada no menino que tava comprando as coisas. E o pai dele descobriu e porrada no Tommy, né? O Tommy ia errar uma porrada. Só que o Joe, a gente percebe como o Joe ele é protetor e ele mente para o que ele acha que é certo a partir daí. E também vemos o lado violento dele, porque ele agrediu o menino lá, né? E temos uma conversa do Joel com o pai dele, bem sincera, dizendo, olha, eu sei que eu não sou um bom pai, mas eu sou melhor que o meu pai. E isso não quer dizer que ele é uma pessoa boa, ele continua a ser um merda, mas é melhor que o pai dele. E ele fala isso pro Joe, pra ele ser melhor que ele, quando ele tiver um filho, uma filha, né? E o Joe, ele é um pai melhor? É, mas não quer dizer que ele é uma pessoa muito boa também, não. Mas ele é melhor, pelo menos isso. Quando a Eren, né, fez 15 anos e 16 anos, o Joe ganhou o troféu de pai do ano. Pra mim, ganhou. Pai do ano. Meus parabéns, meu querido. É isso aí. Que primeiro foi quando ele deu boa lá e deu o violão, e depois quando levou lá pro museu. Nossa, que lindo, que lindo. Porém, no de 17 anos, a gente já vê que a relação dos dois já está ficando conturbada. Primeiramente, o Joe é muito protetor e ele tem uma atitude homofóbica. Aquele que falou, eu tá experimentando com garotas, gente, foi uma atitude homofóbica. Não quer dizer que o Joe seja homofóbico, mas ele teve uma atitude homofóbica. A partir daí que os dois percebem que para ter uma convivência melhor, eles precisam de distância e espaço. Então é quando a Ellie vai morar lá no Coral, né? E ele percebe também que a Ellie tem uma certa obsessão por mariposas. Ele até confunde o seu significado, pensando, transformação e não. Só que o significado da mariposa, como a Gale fala, é morte. Então, a Ellie seria assim, eu tô pronta pra morrer, eu vou morrer por um bem maior. Só que eu não fiz isso, então ela sente uma culpa de não ter morrido, enquanto as pessoas poderiam estar vivas, mas por culpa dela não estão vivas. Entendem?
É um pouco complexo isso aí. Chegamos finalmente ao aniversário de 19 anos da Ellie, e ela já tá questionando coisas sobre o que aconteceu lá. E ela tem uma lista de perguntas, mas ela não sabe muito bem questionar. Porém, o Joe vai dar o presente de aniversário dela, que é a primeira patrulha. O aniversário de 19 anos, então eles vão patrulhar, só que assim, a gente descobre o que realmente aconteceu com o Eugene. Eu me decepcionei, pensei que é algo maior. Mas a gente tem a revelação de que o Joe, ele mente para o que ele acha que é necessário. Ele mentiu para ela, e aí ele percebeu que não dá para confiar nele. E a ver que o olhar dele quando ele mentiu foi o mesmo quando teve aquele negócio lá com os vagalumes. Então ela percebe sim que o que ele disse foi tudo mentira. E vamos até o momento do ano novo. E assim, ela não foi reto, ela foi falar com ele. Vamos deixar tudo a limpo. Vamos lá, vamos ter uma conversa sincera aqui, meu filho. Vai falar a verdade todinha pra mim ou tchau. Não vai ter mais essa relação aqui que a gente gosta. Pai, filho, vamos, vai ser sincero ou não. Então, o Joel é sincero, ele fala toda a verdade. Na verdade, ele só confirma, né, enquanto ela tá falando. E ele diz bem assim, eu faria tudo de novo. A mesma coisa. E ela fica um pouco assim, ah, tipo, você tá louco? Você faria tudo de novo aí, porque eu amo você. E aí, foi quando eu não consegui me segurar. Eu me emocionei nesse momento, quase choro. E é isso. Muito lindo. Eu não quero lembrar. Teve isso aí. E ele fala uma coisa pra ela também, que foi o que o pai dele disse. Quando você tiver um filho, eu espero que você seja melhor do que eu fui. E a Ellen diz, olha, eu não sei, eu não vou conseguir perdoar você. Não sei se vou conseguir perdoar você, nada assim, mas eu posso tentar. E é nesse momento que os dois não fazem as pazes, mas tentam ter uma reação mais amigável e saudável. Porém, a Abby tirou isso da Ellen, porque foi no dia que o Joel foi morto. Ou seja, ela não conseguia ter isso, ela não conseguia tentar perdoar o Joe. E cortamos para o final do episódio, a Abby indo pro teatro. Encontrar a Gina, se a Gina, a Gina tá viva. O Tommy vai estar lá também, sei lá. Não sabemos. Só no próximo episódio. E foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do episódio, comenta aí pra mim. E tchau.